sou Juliana Soares e a gente está chegando com mais um podcast da CDL de Itajaí e hoje para falar de um assunto que pode ser um mito para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube ou nos ouvindo aqui nas nossas plataformas de áudio, porque falar de dinheiro nem sempre é fácil, administrar muitas vezes pior ainda, mas para falar sobre isso a gente trouxe aqui um convidado super especial. Ele é educador financeiro, investidor, escritor, já foi jogador de futsal, então se você é um apaixonado por futsal, com certeza vai reconhecer essa figura aqui, que é o Deco, André Sandri. Obrigada, Deco, né? Eu vou chamar de Deco, claro, né? Que é aqui de Itajaí, mas o André, oficialmente, para quem está nos assistindo agora, brigadão por estar participando e estar aqui com a gente hoje para falar de um assunto difícil, né? Difícil. Todo mundo gosta, mas é difícil. Todo mundo gosta e precisa, mas não quer falar. Até a gente, nos bastidores, estava conversando, né, Deco, que hoje existem várias pesquisas. Muitas pessoas não falam do dinheiro porque tem medo de que as pessoas saibam quanto você tem. Sim. Outras pessoas acreditam que não é de interesse da família saber. E outros não falam por não entender. E quando a gente fala em não entender, aqui na pesquisa que eu trouxe, a gente tem mais de 40%. Pela tua experiência, realmente, esses números de pesquisa e do que as pessoas acabam falando sobre dinheiro, elas realmente traduzem a realidade? Infelizmente, Ju, é isso que acontece. A gente tem que entender o dinheiro. A gente aproveitou o mês de outubro para fazer o lançamento, presente que estamos te dando aí, como tornar seu filho rico. E a gente traz um pouco dessa questão do dinheiro, que é fundamental. As pesquisas, sim, refletem isso. Acredito ainda que é muito mais. A gente tem que entender o dinheiro, a gente tem que voltar na história, para entender primeiro como ele foi formado, como ele começou. Só que a gente tem que entender uma coisa. O dinheiro, ele só tem o seu valor porque você acredita e eu acredito. Porque o dinheiro, ele já foi concha, ele já foi sal... Ele foi várias formas até chegar na moeda que nós temos hoje, nas criptomoedas. Então, o dinheiro é diretamente relacionado à confiança. E as pessoas nisso vêm com esses tabus e com as crenças que já vieram dos primórdios da própria igreja. E aqui não quero criticar a igreja, estou dizendo a igreja como as religiões como um todo. A usura... Não se podia na época, muitas coisas, se vendiam os terrenos no céu, se tinham esse certo problema, e isso veio enraizado com a gente. E eu que tive a oportunidade de morar tempo fora, principalmente nos Estados Unidos, é notório essa diferença da relação com o dinheiro. E a gente nota isso muito pela questão do Brasil ser, em sua grande maioria, vindo do cristianismo. Essa relação de confiança e falar sobre dinheiro, como você mesmo falou, os pais não querem falar com os filhos, a gente quer omitir de algumas pessoas, porque daí podem vir também muitos aproveitadores, mas eu acho que a base é conhecimento. Se as pessoas tiverem o conhecimento, buscarem conhecimento, que hoje, graças à tecnologia, a gente tem muito, é possível a gente transformar isso e melhorar a vida das pessoas. É isso que a Educas tenta fazer. É uma ONG sem fins lucrativos. A gente leva jovens, adolescentes, só que tem muito grandão aí que precisa saber e falar sobre isso. E tu trouxe aqui para nossa conversa a questão da ONG, né? Educas, que na verdade você, como disse, morou muito tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e quando voltou, esse projeto Educas já veio contigo? Já era um desejo? Ou foi no decorrer do tempo? Já era um desejo, principalmente porque eu queria educar as minhas filhas na parte financeira, de finanças. As pessoas têm que aprender a ter junto objetivos e metas. Não adianta lá em casa. Eu sou casado, tenho 2 filhas. Eu ter a minha meta, minha esposa ter a outra. Cada um tem que ter, sim, as suas metas individuais, mas nós, em conjunto, temos que ter a nossa também. Opa, nós vamos querer ter um outro carro, nós vamos comprar uma outra casa, né? Enfim, a gente tem que ter essa conversa, esse diálogo. Isso nasceu principalmente quando nasceu a minha primeira filha, Sophie, nos Estados Unidos, e a gente foi para uma apresentação dela, e eu vendo os materiais achei algo fascinante, aquilo mexeu comigo, assim, na primeira hora, bate pronto. Era aquela apresentaçãozinha dos 3 porquinhos, que tem casinha de tijolos, a casinha de palha. Só que lá
No contexto, não eram casinhas de palha, de madeira, eram seguros. Poxa, uma criança de 3 para 4 anos que tinha na época, um professor ensinar sobre seguro, poxa, é uma outra realidade, é uma outra mentalidade. Eu digo, pronto, eu preciso ajudar também, trazer para o brasileiro um pouco disso, de falar de dinheiro. E a gente tinha um propósito, eu e minha esposa, de que a gente ia chegar até determinado patamar financeiro, nós íamos ajudar os outros. Eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, a gente morou em Omaha, Nebraska, é a terra do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. E é muito legal, eu participei de uma palestra uma vez que ele estava, e ele disse que o homem tem que ter 3 fases na vida. A primeira, de buscar o conhecimento, mas nunca terminar essa primeira fase. A segunda, conquistar a sua saúde e liberdade financeira. E a terceira, retribuir para a comunidade. É fácil, Ju, a gente reclamar do nosso presidente, do nosso prefeito, dos nossos políticos, do sistema, de tudo que acontece. Mas será que a gente faz a nossa parte? E é isso que eu me questionava. Então, se todo mundo puder ajudar, não custa. A gente pode fazer um pouco sim. A gente vai nas escolas públicas, doa o nosso tempo, doa livros, doa esse conhecimento. E todo mundo pode e tem como ajudar. E não estou falando só financeiramente. E quando você trouxe o projeto, né, para dentro das escolas, como foi a receptividade? Porque, na verdade, muito a gente ouve falar que educação financeira já deveria fazer parte da grade curricular das escolas, que a gente já precisaria estar planejando o nosso futuro, entendendo, como você disse, como funciona o dinheiro, como gastar, como não gastar. Mas como a escola pública te recebeu? Porque nas escolas particulares, a gente já vê esses movimentos, né? Algumas um pouco mais fortes, outras nem tanto. Mas no município, como é que foi? No estado, nessa questão pública? Te confesso que a gente começou aqui em algumas escolas particulares. A receptividade foi muito grande. Na parte pública, teve sim ainda um pouco de... Não digo medo, mas aquela desconfiança de, poxa, quem é que faz alguma coisa de graça para alguém? Aí vem alguma coisa. Alguma coisa então, tá querendo. A gente foi devagarinho conquistando nosso espaço, falando com as pessoas, mostrando a necessidade disso. E as portas começaram a se abrir, porque é muito legal que as pessoas depois se engajam com isso. Eu não sabia que teria um engajamento tão grande. O meu objetivo inicial da Educas era ir dar palestras, cursos para crianças e jovens, e ponto, ia acabar por aí. Mas não. Aí veio um professor, veio um amigo, veio uma empresa, veio uma escola. A gente está agora bem no meio de um projeto com o governo do estado, que, se Deus quiser e vai dar certo, a partir do ano que vem já terá aula de educação financeira em todas as escolas estaduais do estado de Santa Catarina. Puxa, que notícia boa, hein? Se Deus quiser, vai dar certo. E hoje, quando você vai para a escola, como é que você trabalha essa questão do ensino? Porque você pega crianças de faixa etárias diferentes, mas também de conhecimentos e de realidades diferentes. Então, poder passar esse ensinamento deve ser uma ginástica, né? Uma estratégia que para agradar não, para comunicar com todos os públicos. Como é que acontece? É assim, às vezes é até da gente mesmo, né? A gente acha que a gente vai para passar o conhecimento e mostrar isso para as pessoas. Mas o que volta para ti, o que a gente aprende... é algo que, por isso que não dá para tu não deixar de fazer isso. Eu contei uma história, até em outro podcast sobre isso. A gente tinha o objetivo inicial da Educas simples de juntar professores e fazer por um determinado período de tempo, até porque a gente tem que trabalhar também, tem que sustentar. E aí eu fui dar uma palestra aqui em Itajaí, numa escola pública, e falando sobre como os filhos devem ajudar os pais a fazer compras e tal. E era uma realidade de uma comunidade bastante pobre. Uma mãe veio me agradecer depois de uma terceira aula, era a terceira ou quarta aula, agradecer demais e tal, por eu ter falado para a filha que deveria ir com ela ao supermercado e tal. E a mãe me agradeceu, eu digo, não, por isso é isso que a gente faz. Não, é porque infelizmente ela é maltratada em casa pelo pai. Eu não posso falar isso, mas é o tempo que eu tenho junto com ela dentro do supermercado. Então isso é algo que mexe com a gente. Eu cheguei em casa aquele dia e falei para minha esposa, agora eu não paro mais. Então é coisas que emocionam assim. Sim, tu vai com um objetivo e acaba ajudando de outras formas. Não é o nosso intuito e não é... Só que é como dever do cidadão a gente poder fazer isso. Poxa, a gente...
Era algo que eu jamais pensei que isso poderia... A gente sabe que isso acontece na nossa comunidade, mas não tão perto, tão claro. E então o conhecimento ajuda até nisso. E quando você vai para essas aulas, vai fazer esse trabalho, qual é a realidade que você acaba se confrontando, né? O que é a maior dificuldade dessas comunidades? Porque a gente tem que saber separar, né, Deco? Que tem aquela comunidade que ela tem uma renda X e que daquilo tem que fazer um milagre e que às vezes a gente se pergunta como faz, né? Porque tu deve saber, né? Porque tu é o cara que entende de dinheiro. Mas, e aí tem a outra realidade que é mais fácil. Sim. Quando tu chega nessa comunidade, que aquela pessoa ganha aquele valor e que aquele valor ela tem que ir no mercado, ela tem que comprar roupa, ela tem que comprar sapato, às vezes ela tem que comprar um remédio, às vezes ela deixa de comprar alguma coisa para comprar outra. Como você fala para esse público que é importante guardar, que é importante saber investir, como investir para uma realidade que ele diz assim, tá, mas eu preciso botar comida na mesa. Ju, é exatamente isso. E quando a gente fala em finanças e em dinheiro, todo mundo pensa no primeiro momento em investimento. Só que a gente sabe que não é a realidade do brasileiro, do catarinense, do itajaiense. A gente precisa levar essa mensagem, primeiro, a gente tem que começar a rever todos os conceitos, que é o que a gente faz com as crianças. Elas têm que entender o valor do dinheiro em si, o quanto custa uma luz, o quanto que custa uma água. E, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ser duro e tem que ser direto. Você precisa, quem está ganhando muito pouco, precisa ganhar mais. Isso não sou eu quem estou dizendo, isso aí é algo necessário. As crianças precisam entender o valor do trabalho. Só que será que todo mundo está disposto a se sacrificar, Ju? Eu conto a história que eu ajudei a fazer o livro do meu avô, de 99 anos. O livro do teu avô já está rodando em podcast aí, né? Também, né? Ele faz 100 anos agora, no dia 30 de novembro. E eu aprendi muito com ele que a vida da família e tudo que ele contou veio de sacrifícios. Eles passavam fome e tiveram que se virar e aprender coisas novas. Só que se tu sempre tiver essa vontade e não trazer para si aquilo de sempre reclamar de que tudo está ruim, nunca vai dar certo, nunca vai funcionar, não vai realmente funcionar. Então você tem que acreditar e ir atrás. E é isso, essa mensagem que a gente tenta passar para as crianças. Porque as crianças em casa podem ajudar sim. Para quem tem uma renda muito baixa, os filhos podem ajudar em várias coisas, como quem tem uma alta renda também. Não pense que, lógico, ter uma vida com bastante abundância de dinheiro é bom. Só que eu trabalho hoje com muitas famílias que é um grande problema, Ju. O dinheiro se transforma em brigas, em desarmonia, em coisas tão ruins quanto não tê-lo. Então, tem que ter um equilíbrio. Independente da classe e do poder aquisitivo que se tem, equilíbrio é a palavra. Não tem como. E a gente está falando de criança. E isso a gente fala muito também aqui dentro da CDL, quando a gente pensa na questão do futuro do comércio, do futuro do varejo, do que o futuro prevê, né, e espera e programa para as nossas lojas, porque a gente trabalha com um público que está vindo, que é o jovem. Exatamente. E que é extremamente desafiador. Você tem filhos, eu tenho filhos, Alessandro também tem. E como é uma geração diferente da gente, né? A gente tem praticamente quase a mesma idade, mas o que a gente tinha um propósito, né? A maioria. Estudar. Alguns passaram um concurso público, né, para ter a estabilidade. A gente trabalhava, nosso objetivo era a estabilidade. Hoje, isso para eles não é uma regra. E aí, como trabalha essa relação com o dinheiro com essa galera? É que assim, Ju, a gente tem que voltar nisso. Eu também fui criado dessa maneira. É que a estabilidade foi vendida pra gente para que a gente tivesse uma certa segurança. Como você mesmo falou, a gente estudava, aí a gente se casava, então tinha que ter um casamento, tinha que tentar comprar uma casa. Tinha que pagar a faculdade, tinha que se virar. Tu ia começar a ganhar dinheiro lá com seus 40, 45 anos, porque tu veio de uma fase em que tu não conseguia ganhar tanto, mas tu tinha todas essas despesas. Hoje o jovem já está pensando diferente. E eu não acho que está errado, porque a segurança é igual me perguntam, André, tu acha que devo viver de aluguel ou eu devo ter a minha casa própria?
O planejamento é de cada pessoa, a mente tem que estar aberta. Não é porque você tem um imóvel que você tem segurança. Muitas vezes você pode ficar por anos no aluguel e estar adquirindo outras coisas para lá no futuro você ter a sua segurança. Sobre a questão do comércio, eu acho que os jovens estão muito mais atentos a não buscarem dívidas, se endividar menos, mas me preocupa principalmente as questões ainda de bancos, a questão de corretoras, que assim, nós temos a maior taxa de juros do mundo, que é o cartão de crédito brasileiro. E hoje as pessoas de menor renda, elas somam o limite do cartão com o salário. E aí nunca vão fugir daquela corrida dos ratos. Ah, André, como você mesmo falou, é difícil, eu não consigo pagar minhas contas em dia. Gente, eu fiz uma pergunta, a gente foi numa empresa aqui de Itajaí, tinha bastante pessoas assim. Ó, se eu pedir para o pessoal do financeiro aqui cortar R$100 de todo mundo aqui. Ah, daí foi aquele berreiro. Não, tá. Vocês iriam dar um jeito de sobreviver com aquilo. Gente, vai dar jeito. Ah, André, mas pô, eu não vou poder fazer isso. Claro que não, é sacrifício. Só que é momentâneo. Você consegue. E falando dos jovens, e é isso que é legal a gente ir nas escolas, que a gente foi numa outra escola aqui de Santa Catarina, e as crianças me mostraram depois, porque eu falei para eles que eles tinham que ter várias fontes de renda. E veio cada ideia, Ju. Existe, não sei se você sabe, aplicativo para passear com o cachorro, aplicativo para ir buscar as compras num supermercado e entregar para um idoso. Existe uma infinidade de aplicativos que eu me considero jovem, mas eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E a gente que está no meio, eles estão muito antenados, eles estão muito mais na frente. Quer saber alguma coisa, tu para conversar com teus filhos. É isso aí. Eles te trazem o que de mais novo tem aqui dentro desse aparelho, na tecnologia. Com certeza. E já te coloca numa praticidade que para eles é muito fácil. Muito fácil. E falando na questão dos jovens, eu trago porque eu tenho 2 filhos e é uma coisa muito interessante quando a gente olha para eles e dá uma olhada para o nosso passado, né, e vê como a gente é diferente. Claro. Porque na minha época, querer ter dinheiro, ter aquele perfil de que eu vou ganhar isso, eu quero aquilo, não era uma coisa legal. Exatamente. Né? A gente era arrogante ou prepotente, queria muito. E hoje a gente vê o jovem muito focado nisso. Eu tenho um menino de 18 e um de 15. O de 15, eu falo para ele, tua vida tem que ser uma planilha. Porque até para ele pensar onde ele vai jantar no aniversário dele, ele vê todas as possibilidades, ele vê o que ele vai ganhar em cada coisa. Demora uns 3 meses, mas ele não escolhe na hora. Legal. É uma percepção diferente de dinheiro do que a gente tinha. E aí gera o conflito, né? De gerações. E a gente tem que ter a mente aberta, Ju, para entender que isso vai se modificar. E é assim, as pessoas compram muito o status ainda. No nosso país se vive da aparência, do status. Mas espera aí, o dinheiro, o que eu quero fazer dele? O que a família quer? Poxa, mas eu tenho que ter um carro para impressionar os outros? Não, mas espera aí, eu não gosto de carro. Então eu vou comprar um que eu gosto, que me sinta bem e ponto. Que me leva e me traz. Ponto. O jovem tá com... E é muito legal isso, que eu sinto isso quando converso com eles já estão abertos a isso. Não é que a gente é velho, mas... Uns nem querem carro, né? Vou andar de Uber, mãe, não preciso de carro. Exato. E tá tudo certo nisso. E esse é o pensamento. A gente não pode se comparar com os outros. A gente, e pra gente é ruim, não é que é ruim, mas a gente que viveu em uma outra época, uma outra geração, a gente veio com aquilo e vê os nossos filhos com uma totalmente ideia. Nós temos que ter a cabeça aberta para entendê-los, ajudá-los e também nos transformar. Porque quando eu comecei com esse programa da Educas, essas ideias que vieram para mim das escolas começou a mudar e ainda está mudando a cada dia a minha mentalidade e meu pensamento. Poxa, tudo que eu já fiz, será que é realmente isso? Será que eu vou realmente para esse caminho? Não, peraí. Então, e achei legal, é bacana teu filho fazer isso, porque isso é planejamento, gente. A gente precisa, é tão difícil ganhar o dinheiro, mas é muito mais rápido e mais fácil a gente perder. Então, por que a gente não tem um cuidado grande com ele? Deco, e quando tu fala nessa questão do quanto é difícil ganhar o dinheiro, qual é a tua orientação, a tua dica, né? Principalmente para quem está começando nesse universo de pai e de mãe,
Apesar que se a gente está no meio do caminho, ainda dá para consertar algumas coisas. Com certeza. De que forma a gente trata o dinheiro com os nossos filhos? Primeiro ponto que a gente cita muito no livro é a questão da mesada, mas antes da mesada é o orçamento da casa. A gente precisa deixar o valor para os nossos filhos. Eles precisam entender o valor, o quanto custa uma luz, quanto custa uma água, quanto custa a roupa. É necessário. Muitos pais ou omitem ou não têm esse conhecimento de passar, mas é algo simples. As crianças têm que entender isso. Lá em casa eu brinco que as minhas filhas foram a minha inspiração para o livro e agradeço elas por tudo que é tipo de teste, tudo que é coisa que a gente poderia testar foi feito com elas. Para ter uma ideia, lá em casa a gente chega a cobrar impostos da mesada. Opa! Então, essa eu já vou pegar essa dica. Lá em casa a gente desconta, senão, não sei se é a mesma coisa. Deixou a luz ligada. R$5. É isso aí. Tem que ter uma planilha. Então a gente tá no do caminho. Checklist. Não, mas lá em casa, além desses descontos, do total se tem um imposto. E aí tu vai perguntar, e eu já fui criticado por isso, por falar dessa metodologia, mas vamos lá. Nós adultos, nós temos que pagar IPVA, IPTU, tudo que é tipo de imposto, maior carga tributária do mundo. Então como é que eu vou ensinar meu filho que aqui fora não existe imposto? Não. Como começar aqui dentro em de casa sim tem imposto, lógico. Que esse dinheiro volta para a gente fazer algo em família, mas elas têm que entender que sim, a gente tem que pagar impostos. A gente não consegue ganhar simplesmente o nosso dinheiro e não pagar impostos. Tem essa necessidade também. Então, para o pai, para a mãe que está em casa, o primeiro ponto é mostrar o valor para as crianças disso. A gente cita no livro, e eu acho muito legal porque eu faço isso, levar as crianças no supermercado. Quando tu leva uma criança no supermercado, quem tem filhos mais novos, sempre tem aquele pai, eu quero chocolate, mãe. Eu já vi esperneando no corredor. No carrinho. Foi cada foto que a gente recebeu aqui que é muito bacana. Só que peraí, será que o pai tem uma conversa franca com o filho das necessidades? Por exemplo, se a gente vai comprar uma caixa de bombom, por que a gente compra uma caixa de bombom e não compra duas barrinhas de chocolate ou 3 barrinhas, enfim? Para mostrar para ele o valor desse dinheiro. Com isso eu consigo comprar 2 desse aqui, ou 1. Ou será que a gente precisa comprar isso? Existem muitos pais que a gente aconselha e fala. Às vezes a gente trabalha tanto e não tem paciência para poder ensinar os filhos. Só que as coisas às vezes são básicas. Por exemplo, por que ao invés de a gente ir numa pizzaria, a gente não faz uma pizza em casa? E deixa sujar tudo e tá tudo certo. E vamos fazer e vamos aprender. Vamos calcular quanto custaria uma pizza aqui, quanto custaria ir na pizzaria. É simples, é básico isso, todo mundo sabe. Mas será que a gente executa? Não faz. A gente tem que fazer isso. É mais fácil, vamos para a pizzaria. Mas aí depois você sai, se você for parar, quanto custou, né? Aí teve deslocamentos. Foi botar tudo no papel. E hoje, quanto mais papel, melhor, né? Para a gente poder visualizar onde se gasta. Eu te confesso que a gente tentou lá em casa tudo que é tipo de metodologia. Tem lá dentro da geladeira cada coisinha que a gente gasta. Eu até hoje, e isso foi ensinamento do vô, o Alessandro viu lá na casa do meu avô, ele tem bloquinhos de anotações de 1946. Quando ele abriu a primeira barbearia, tá lá, espelho, não sei quantos mil cruzeiros, a navalha, tava tudo anotado. Até hoje, eu compro qualquer coisa, eu venho, a gente tem a tecnologia, não preciso ter o bloquinho dele lá, venho aqui e anoto no meu celular. É coisa que a gente só vai conseguir com um hábito. Então, a gente criando os hábitos, com certeza, a gente vai, sim, obter riqueza e vai ter prosperidade lá na frente. Um dos problemas que eu vejo no dinheiro, e não é um problema, mas é do ser humano, que a gente não consegue entender o lapso temporal da criança e do adulto. Eu não posso pegar minha filha de 6 anos e dar para ela uma mesada, que é passar um mês para ela entender o que se passou. O lapso temporal dela é diferente do meu. Eu tenho que trazer para um período mais curto, como uma semana. Então a gente faz uma semanada. Para toda sexta-feira, ou sábado, ou domingo, a gente vai lá ver esse checklist. Se ela cumpriu todas as tarefas, daqui ela vai ganhar tanto. Então ela precisa entender isso. Outro ponto que a gente cita e faz lá é dividir essa semanada ou a mesada em 3 pontos. Primeiro, trazer uma reserva para a montagem do próximo porquinho. Segundo, ela gastar com o que ela quer
que ela gosta, um chocolate, uma bala, e outro para algo que ela use no dia a dia. Porque quando a gente adquire algo com nosso esforço e a gente olha para ela todos os dias, aquilo te remete ao valor do dinheiro. Eu trabalhei bastante para comprar um telefone. Eu olho para ele, depois disso que a gente testou, e digo, poxa, eu trabalhei para isso, que bom que eu tenho. Eu dou valor às coisas. E alguns pais, e isso eu escuto demais, tá, Ju? Ah, tu tinha que viver lá na minha época. Na minha época, tudo era muito difícil. Passou, né? Deu, gente. Acabou. Nós estamos vivendo, graças a Deus, uma nova era. Sim. Era da tecnologia. Tem muito pai preocupado aí? Tem. E tem que estar... As coisas mudaram. E a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa cabeça. Os jovens, graças a Deus, novamente, estão tomando o nosso espaço, tem que tomar. E essa evolução faz parte. Só que nós temos que dar o conhecimento de base, que é entender o valor das coisas. E quando tu fala nessa questão das meninas, né, pegando como exemplo as tuas filhas, e são meninas, né? Dizem as más línguas que mulher gasta muito. Não sei. Eu tenho um cérebro de homem, não adianta. Eu não gosto de ir no mercado e o marido adora ir no mercado. Então, lá em casa é trocado. Mas você controla quando você dá o dinheiro para elas? Ó, pode gastar nisso, não pode. Tu falou ali que tem o que elas podem, eventualmente, ter vontade. Mas tu fica no pé ou tu dá liberdade para que elas administrem? Não, porque é o seguinte, tu tem que deixar elas num período, tomar as decisões por elas. E tu não pode vir dar sermão se elas escolheram algo errado. Na próxima é onde tu vai montar isso. Vou te contar como é que funciona lá em casa, às vezes nos finais de semana, ou em dias especiais, como o Dia das Crianças. A gente monta um orçamento e o orçamento é delas. Ou seja, no Dia das Crianças, a gente vai gastar um X. Metade para uma, metade para outra. Elas escolhem onde a gente vai almoçar, onde a gente vai jantar, o brinquedo que elas querem comprar, o que elas querem fazer. Se sobrar dinheiro, é delas. Tudo é delas. E é muito engraçado que a gente começa a entender cada tipo. As minhas duas filhas, para dinheiro, são totalmente diferentes, mas é muito legal que, ao final, elas entram para a mesma ideia, de poupar para algo que elas querem no futuro. Que bacana. E as pessoas vão aprendendo a dar valor. Só que é mais fácil a gente repreender, né? A gente dá a mesada. Ah, mas não vai comprar isso que é muito caro. Deixa a criança interpretar isso. Ela vai, com o tempo, saber que se isso é certo ou se isso é errado. Isso que falaste das mulheres gastarem mais, eu não concordo tanto com isso, mas eu acho que as pessoas devem sim gastar com o que gostam. O problema é que existe um neurotransmissor na nossa mente que chama-se dopamina. A dopamina, ela faz com que a gente queira algo de imediato. Então, eu trabalhei o dia inteiro. Pô, eu mereço tomar minha cervejinha. Eu mereço ir ao shopping comprar algo. Eu mereço... E não sou contra aqui comprar algo. Mas será que realmente a gente precisa comprar aquilo naquele momento? Ou será que através do neurotransmissor nós estamos fazendo isso pela dependência de querer gastar? Então, eu discordo um pouco das mulheres gastarem mais, porque eu entrevisto muita gente e isso está mudando muito, tá, Ju? A mulher está contando até 10 antes de... Tá. É importante, a gente brinca, né? Mas é importante. Vou comprar. Conta até 10. Sim. Dá aquele tempo, né? Que nem quando a gente está em dieta. Vou comer. Não, conta até 10 e depois vê se você vai executar aquela ação. Existe uma pesquisa, Ju, nos Estados Unidos, que 48 horas depois da tua vontade de compra, mais de 60% das pessoas desistem das compras. 48 horas? 48 horas, é muito tempo. Mas será que a gente realmente precisa? E se a gente for fazer um balanço, se a gente for parar, cada um que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, e falar nisso, em assistir e ouvir, o meu videomaker aqui, Alessandro Zan, sempre briga comigo, que eu tenho que ficar dizendo para vocês que estão nos assistindo, que é para vocês seguirem a gente, dar like, compartilhar, deixar uma mensagem linda para a Ju e para o Deco. Então, valoriza aqui o nosso conteúdo, porque a gente está realmente compartilhando conhecimento. E isso que o Deco está falando para a gente
ele estudou, né? Ele teve experiência e a gente está aproveitando assim, ó, em 30 minutos de podcast. Então, vai lá e dá um like, segue, compartilha, já se inscreve aí no canal. E Deco, e dentro de todo esse projeto, como você já falou também anteriormente, teve o livro. E o livro conta a tua experiência de vida? Um pouco da minha experiência de vida, mas eu quis fazer algo bastante diferente, que é buscar todas as culturas do mundo, como que elas tratam o dinheiro, como que elas passam isso para os filhos, e a gente tem, claro, dicas simples e práticas para utilizar com os filhos. Eu gosto muito de autoajuda, gosto muito de ler, né? Só que eu gosto da praticidade também. Então não adianta eu te dar uma teoria gigantesca e eu não te mostrar como fazer. Esse é o princípio. Inclusive, é um livro para os pais, educadores ensinarem os filhos. Mas tem muita gente grande que precisa ler. Inclusive, ao final, a gente fez um e-book, ao final do livro, que aí é destinado exatamente para os pais, como tem aí planilhas, tem formas de gestão de dinheiro, tem muita coisa aí que dá para fazer. Filho, a mãe tá chegando para ti, ó, com esse livro. Vou dar pro Bernardo ler. Que legal. Você falou uma coisa assim que eu já tava para eu te perguntar. Porque a gente tá falando de criança, né? Criança, a gente tem que ensinar a criança. Mas o adulto é importante que mesmo que esteja lá no meio da sua caminhada, possa rever os seus conceitos. Com certeza, Ju. Não tem idade para isso. Todo mundo precisa ter a mente aberta. Como nós estávamos falando em consumo, e eu falo muito nas minhas palestras e deixo uma dica aqui para vocês. Pare agora, vai lá no seu guarda-roupa, vai lá na sua cozinha e separa tudo que você não usa há 6 meses, a 1 ano. Te garanto que tu vai encontrar muita coisa aí. E aí se pergunte, eu precisava comprar isso tudo mesmo? E isso os jovens, e eu perguntei, e é muito legal, tem aplicativo, gente, hoje para vender essas coisas que não usam. Então será que realmente a gente precisa de tudo isso que a gente tem em casa, que a gente compra? Aí a gente começa a se questionar. E isso é como tu falaste. Os adultos precisam disso. Os idosos precisam disso. Todo mundo precisa saber a relação do dinheiro. Tem uma frase que a gente fala, eu sei que é polêmica. Algumas pessoas não acreditam em Deus, mas todas acreditam no dinheiro. Todo mundo precisa, depende dele. Então, ele não é mau e não é bom. O que a gente faz com ele, aí sim. A gente traz ele para o lado que a gente quer e bem entende. Então ele tem que ser o nosso aliado. Ele não tem que ser um problema. Pelo contrário, ele pode e é a solução de muita coisa. Gente, muito bom esse papo aqui com o Deco, o André Sandri. Deixar aqui também, mais uma vez, mostrar para você como tornar seu filho rico. O livro que eu vou ler depois, com certeza, vou dar para o B ler, que ele é o homem da planilha lá em casa. Eu sempre digo para o Lu, tem que deixar o Bernardo administrar a nossa casa, porque... Quando o pai vai no mercado, esse pai lembra que não precisa comprar o que não precisa. Legal, que joia. Eu tenho até medo, morrer de fome se eu der o cartão de crédito lá em casa para ele. Deco, brigadão. Já vou deixar o convite porque eu sei que tem muito mais para a gente conversar. Que legal. Tem um projeto bacana aí que ajuda as famílias, inclusive, como administrar, como gerir, como pensar no futuro financeiro. Então já fica o convite. Brigadão. Falar também em outro momento, né? Se tu tem saudade do futsal. Hoje vamos falar também. Vai ter muita coisa pra gente conversar. Sim. Então fica o convite. Sei que a agenda é cheia, mas tá convidado para uma próxima. E deixa um recadinho aí pro pessoal. Sim. De como pensar em dinheiro a partir do nosso podcast. Combinado. Ju, muito obrigado. Obrigado ao CDL pelo espaço. Lá na Educas, no Instagram, que é o @Educas Educação Financeira, a gente tem muita planilha, tem muito material e é tudo gratuito, tá, Ju? Então, a dica é vá até lá e note que a gente tem vídeos, temos planilhas, tem muita coisa bacana aí que certamente vai te ajudar. E o que não souber, nos pergunte, a gente vai atrás também das respostas. Estamos à disposição aí para vocês. Muito obrigado. Obrigadão, Deco. Lembrando, gente, toda quinta-feira a gente tem episódio novo aqui no podcast da CDL, sempre a partir das 18 horas. Obrigadão, até a próxima.